Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic DC Universe, renascido como monarca da sombra na DC. Capítulo 35 Arthur versus Mestre do Oceano. As águas tremeram. Arthur desapareceu. Uma súbita explosão de força enviou uma onda de choque que se propagou pela sala do trono, a velocidade descomunal de seu movimento distorcendo a água ao seu redor. Antes que o Mestre dos Oceanos pudesse sequer reagir, Arthur já estava diante dele, sua espada de Prometium brilhando como um crescente da morte. Clang! Ocean Master mal conseguiu erguer seu tridente a tempo de bloquear o golpe, mas o impacto foi tão forte que o arremessou para trás, fazendo-se chocar contra um pilar esculpido em coral que se estilhaçou com o impacto. Arthur não esperou. Ele avançou novamente num instante, seus olhos brilhantes fixos na presa. Sua espada desferiu um golpe rápido e preciso, cada movimento letal. Mestre dos Oceanos cerrou os dentes, aparando os golpes com uma eficiência desesperada, mas Arthur estava brincando com ele. Seu jogo de pés, sua velocidade. Sua mistura imprevisível de técnicas tornavam impossível para Mestre dos Oceanos encontrar uma brecha. Então, com o estalar de dedos, Arthur usou a autoridade do governante. Uma força repentina e invisível puxou o Mestre dos Oceanos para frente, direto para o punho de Arthur. Bum! O impacto reverberou na água como uma detonação. Mestre dos Oceanos engasgou, sua cabeça jogando-se para trás violentamente quando o punho de Arthur se cravou em seu estômago, enviando ondas de choque de poder percorrendo seu corpo. Arthur inclinou a cabeça com um sorriso irônico. Você está diminuindo o ritmo. Mestre dos Oceanos rosnou. Apesar da dor, girou seu tridente e desferiu um golpe, mirando nas costelas de Arthur. Arthur inclinou-se para trás sem esforço, desviando-se do golpe por centímetros. Ele agarrou o tridente com a autoridade do soberano, interrompendo seu movimento no meio do golpe. Os olhos de Ocean Master se arregalaram. Arthur soltou-o casualmente e chutou com força o peito de Mestre dos Oceanos, fazendo-o deslizar pelo fundo do mar. Mestre dos Oceanos cerrou os dentes, encarando Arthur com raiva. Seu pirralho arrogante. Ele girou repentinamente seu tridente, canalizando sua magia atlantiana nele. A água ao redor dele se moveu violentamente, formando um vórtice espiral de pressão condensada. O sorriso de Arthur só aumentou. Com um único arremesso, o Mestre dos Oceanos lançou seu tridente, um borrão violeta e prateado que cruzou o céu em direção a Arthur como um míssil. A velocidade avassaladora do impacto enviou uma onda de choque pelo oceano, com força suficiente para atravessar até mesmo o meta-humano. Mas Arthur foi mais rápido. Zumbido. Ele se moveu ligeiramente, deixando o tridente passar zunindo por seu rosto. Seus olhos brilhantes se fixaram nele em pleno voo, e com um sutil movimento dos dedos, ele passou voando. A autoridade do governante se consolidou. O tridente parou. Ficou suspenso na água por uma fração de segundo, tremendo com a força do arremesso. Então inverteu o movimento. O mesmo para você. Arthur lançou-a de volta a velocidades insanas, a arma agora sob seu controle total. Mestre dos Oceanos mal teve tempo de reagir. Seu próprio tridente perfurou sua coxa, lançando um jato de sangue carmesim na água. Ele grunhiu de dor, a respiração ofegante enquanto cambaleava, olhando para a arma alojada em sua perna. Arthur aproximou-se, com a espada apoiada no ombro, e esboçou um sorriso lento, quase preguiçoso. Evitei intencionalmente um golpe fatal. Ele apontou para o tridente cravado na coxa do Mestre dos Oceanos. Seria uma pena acabar com você usando sua própria arma. Mestre dos Oceanos rosnou, mas não conseguiu esconder o lampejo de medo em seus olhos. Arthur estalou o pescoço, girando os ombros. Então, ele ergueu a espada, os olhos ardendo com pura dominância. Vamos continuar? Mestre dos Oceanos cerrou os dentes, arrancando seu próprio tridente da perna sangrenta. A água ao seu redor fervilhava com sua fúria, sua magia atlantiana criando violentas correntes em espiral ao redor deles. Você acha que é invencível só porque acertou alguns golpes de sorte? Rosnou o Mestre dos Oceanos, girando seu tridente com precisão cirúrgica. A pressão na água aumentou, o peso do oceano pressionando Arthur como uma montanha desmoronando. Arthur simplesmente estalou o pescoço, indiferente. Sorte? Que nada. Ele ergueu a mão livre com os dedos se curvando. A autoridade do governante ativada. A pressão desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Os olhos de Ocean Master se arregalaram. Arthur desapareceu. Bum! Num instante, Arthur estava acima dele, a lâmina reluzindo. Mestre dos Oceanos mal conseguiu bloquear a tempo, mas a força descomunal o arremessou contra o fundo do mar, deixando uma cratera de pedras quebradas e corais ancestrais. Arthur não deu trégua. Ele avançou rapidamente, sua espada de Prometium um borrão prateado no abismo. Mestre dos Oceanos, apesar da dor, contra-atacou com a graça de um atlantiano veterano de guerra. Ele girou seu tridente, manobrando com maestria na água, contra-atacando os golpes de Arthur com defesas precisas. Mas não foi suficiente. Arthur era simplesmente rápido e forte demais. Seu estilo de combate não era rígido como o do Mestre dos Oceanos. Ele misturava tudo: esgrima, combate desarmado, autoridade do soberano e pura força bruta. Mestre dos Oceanos avançou, mirando no peito de Arthur. Arthur esquivou-se do golpe, agarrando o pulso de Mestre dos Oceanos no meio do movimento. Um estalar de dedos. Rachadura. O pulso do Mestre dos Oceanos estalou. O Senhor da Guerra rugiu de dor, mas Arthur não havia terminado. Ele girou, usando o impulso para acertar o cotovelo no queixo do Mestre dos Oceanos. A força foi suficiente para fazê-lo girar para trás, com um rastro de sangue na água.
Arthur soltou um suspiro profundo, seus olhos brilhantes fixos no oponente. Você é um pouco durão, admito, disse ele. Mas você já deveria ter sacado isso. Mestre dos Oceanos lançou um olhar furioso, ainda segurando o pulso estilhaçado. Descobriu o quê? Arthur ergueu a espada, deixando o brilho abissal do oceano refletir em sua lâmina afiada. Você nunca teve uma chance. Ele estendeu a palma da mão para frente. A autoridade do governante despertou com força. Ocean Master subitamente ficou imóvel. Seus membros ficaram imóveis enquanto uma força invisível o dominava por completo. Seus olhos se arregalaram em horror ao sentir-se sendo arrastado para frente, diretamente em direção a Arthur. Arthur esperou. Então, com um golpe devastador, ele partiu o Ocean Master ao meio, bem no peito. O Senhor da Guerra nem teve tempo de gritar. Seu corpo se partiu ao meio, sangue e entranha se dispersando no oceano escuro enquanto sua vida terminava em um único e brutal instante. Arthur exalou. Sua espada zumbiu com um brilho sinistro enquanto os restos mortais do Mestre dos Oceanos flutuavam sem vida no abismo. Então, a notificação do sistema. O nível 40 concluído. Você pode prosseguir para o próximo nível ou sair da torre. Ele embainhou a espada e flutuou no abismo, pensativo. Os 10 primeiros andares estavam repletos de inimigos imprevisíveis, quase insanos, lunáticos e aberrações que se moviam sem padrão. Em seguida vieram os assassinos, testando sua capacidade de reação sob emboscadas constantes e ataques furtivos. Em seguida vieram os Homens-Falcão, guerreiros que dominavam os céus, forçando-o a lutar no ar, lidando com velocidade, combate aéreo e armamento avançado. E agora? As profundezas do oceano. Atlantes, mudanças de pressão, física da água, limitações de resistência. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Agora entendi, murmurou ele. Você não está simplesmente jogando inimigos em cima de mim sem motivo, está? Ele olhou para cima, e o abismo se estendia infinitamente acima dele. Você está me preparando. A torre não estava apenas lhe dando oponentes mais fortes. Estava o forçando a se adaptar, a lutar em todos os ambientes possíveis, contra todos os tipos de inimigos possíveis. Não se tratava apenas de poder, era uma questão de domínio. O sorriso irônico de Arthur reapareceu lentamente. Tudo bem, vou jogar o seu jogo. Sem hesitar, ele cerrou o punho. Próximo andar. Capítulo 36 O Jogo do Coringa. No instante em que Arthur pisou no nível 41, o ar ao seu redor estava quente e sufocante. O chão sob seus pés era um mar infinito de dunas de areia movediças, estendendo-se muito além do alcance da sua visão. O céu acima tinha um tom laranja escuro e sinistro, como se estivesse perpetuamente à beira de uma tempestade, mas os ventos mal agitavam o deserto. Era um vasto e desolado deserto, do tipo que poderia enlouquecer qualquer um com sua imensidão, mas Arthur permaneceu firme. Ele olhou para a distância com os olhos semicerrados, percebendo antigas runas tênues gravadas na areia, quase invisíveis a menos que se soubesse onde procurar. Pareciam pulsar com uma energia mágica fraca, mas inegavelmente presente. O calor da areia sob seus pés não o incomodava, a mana o protegia da temperatura opressiva. Não demorou muito para que ele percebesse que o lugar lhe parecia familiar. Ele já o vira antes, ou pelo menos algo semelhante sobre o qual era. Ao se embrenhar no deserto, a compreensão o atingiu. As runas não estavam simplesmente espalhadas, formavam um padrão, uma série de sigilos que lhe lembravam um antigo ritual, algo ligado à própria magia. O ar parecia cintilar, como se o próprio tecido da realidade estivesse por um fio naquele lugar. Um teste de magia. Arthur murmurou baixinho, semicerrando os olhos enquanto observava o ambiente ao redor. Parece que estou diante de algo maior do que apenas força bruta. A notificação do sistema surgiu logo em seguida, exibindo sua mensagem usual. A notificação do sistema. Colete 6 permissões com o símbolo do raio para desbloquear o portão da sala do chefe no nível 50. Arthur soltou uma risadinha suave, passando a mão pelos cabelos. Certo. Um enigma. Era só o que me faltava. Ele olhou em volta e ergueu uma sobrancelha. Permissões, com raios. Parece coisa de alguém, então o tema desta vez é magia, hein? Seus pensamentos se perderam, o peso das misteriosas provas que o aguardavam o dominando. Ele sentou-se na areia quente, o calor constante ainda pouco detendo. Vamos ver, Arthur murmurou, convocando seus soldados das sombras. Seus soldados demoníacos formaram um círculo ao seu redor, permanecendo em um silêncio sinistro enquanto ele começava a se concentrar. Ele estendeu a mão para a interface, a barra de status familiar piscando diante dele. Os números, os poderes, as habilidades que ele havia acumulado. Tudo trouxera até ali, mas, segundo suas especulações, a luta no nível 50 seria de um nível completamente diferente, e ele precisava estar preparado. Nome, Arthur Blackvin. Profissão, necromante. A título, flagelo dos indignos, mais 20% de ataque contra aqueles que nutrem intenções malignas. Nível, de 60 para 80. A fadiga, 30. HP, 6.600. MP, 8.150. Força, de 134 para 164. É saúde, de 111 para 141. Agilidade, de 85 para 135. E inteligência, de 143 para 169. Sentido, de 76 para 100. Pontos de habilidade disponíveis, 60. Habilidade passiva, tenacidade nível 1. Habilidades específicas para a função, extração de sombras, troca de sombras,
Domínio do monarca, novo em batalha, aumenta a força de todas as sombras ativas em 50%. Habilidades. Sede de sangue, nível 2. Autoridade do governante. Mutilação, novo, ataca pontos vitais e inflige dano crítico com golpes de armas. Investida de espadas, novo, lança uma saraivada de golpes de espada de todas as direções contra o alvo. Equipamento. Couro endurecido por ômega. Colar forjado no abismo. A inventário. Manoplas ósseas do apocalipse. Conjunto de armadura de cavaleiro de Azarat. Espada grande dos plebeus. Espada de Promécio. Frasco de sangue anticriptoniano, épico. Chave da Torre do Destino. Chave. Os olhos de Arthur se demoraram em seus atributos, seu olhar se aguçando ao notar o aumento em sua agilidade e percepção. Com a batalha iminente e o que era claramente um aumento em seu poder mágico, sua velocidade seria mais crucial do que nunca. Se for aquela pessoa que vou enfrentar no nível 50, vou precisar ser extremamente rápido. Ele esboçou um leve sorriso. Com um aceno determinado, ele distribuiu seus pontos de habilidade entre agilidade e percepção, levando sua força física e seus reflexos ao limite. Ele precisava ser mais rápido, mais inteligente e mais letal. Essas habilidades devem me dar vantagem. Não posso me dar ao luxo de perder tempo neste nível. Sem distrações. Ele desembainhou a espada, testando seu peso. A espada de Promécio vibrou no ar. Sentiu a familiar onda de poder emanando de seu equipamento, suas sombras ao seu redor, prontas e à espera. O sistema está me testando. Eu consigo sentir. Magia, força, estratégia, tudo está se encaminhando para algo. Eu me pergunto para o que diabos ele está me preparando, mas não importa. Eu vou lidar com isso. O mundo fora da torre era normal. Pelo menos, relativamente normal. Já haviam se passado 4 dias desde que Arthur entrará na Torre do Destino, e enquanto ele enfrentava provações em uma dimensão alternativa, o caos se espalhava lentamente pela Terra. Em Gotham, Metrópolis e várias outras grandes cidades, estranhos relatos começaram a inundar as ondas de rádio. Jump City também. Gotham City, final da tarde. Na Batcaverna, a sala pouco iluminada vibrava com o zumbido baixo dos monitores de computador. Batman permanecia rígido diante de seu terminal, os olhos fixos na transmissão ao vivo de Jump City. Os relatórios eram preocupantes, mas ainda não catastróficos. As pessoas estavam agindo, de forma estranha. Está acontecendo, murmurou Batman com voz sombria. Alfred, sempre sereno, ergueu os olhos de onde estava, observando Batman analisar as imagens. Não é o caos de sempre, Mestre Wayne. Isto é, peculiar. A sobrancelha de Alfred se arqueou enquanto observava as pessoas nas telas com um homem, talvez na casa dos 30, dançando pela rua, os braços se agitando como os de um boneco de pano, cantando a música tema de um antigo programa infantil. Era bizarro. Então, em outra tela, um grupo de pessoas estava subitamente fixado em um poste de luz. Não de uma forma séria, não. Estavam obcecados, tocando, abraçando, admirando como se fosse algum tipo de relíquia preciosa. Batman estava analisando a situação. Eu sei quem está por trás disso. Ele cerrou os punhos, uma careta surgindo em seu rosto geralmente estoico. O Coringa havia atacado novamente. No Salão da Justiça, a Liga da Justiça já estava em plena movimentação. Superman caminhava de um lado para o outro em frente ao console principal, massageando as têmporas enquanto tentava processar os relatórios que chegavam. Temos focos de anarquia se espalhando como fogo em palha seca. O Coringa está envolvido, tenho certeza. Mas como? Como ele pôde fazer isso? A Mulher Maravilha, de braços cruzados, observava as imagens com uma mistura de descrença e frustração. O que é isso? Pessoas, agindo como se tivessem perdido a cabeça. Lanterna Verde já estava à beira de um ataque de nervos. Então você está me dizendo que tem um cara por aí, jogando um jogo em que as pessoas começam a cantar músicas aleatoriamente ou ficam obcecadas com postes de luz. E a gente nem consegue encontrá-lo. Ele ergueu as mãos em exasperação. A voz do Batman cortou o burburinho, seu tom grave, porém calculado. Ele entrou na sala, sua capa esvoaçando levemente atrás dele. Você está certo, Clark. É o Coringa. Ele está liberando algum tipo de vírus. Não mata as pessoas, mas interfere no comportamento delas, causando caos e confusão. As pessoas estão agindo de forma errática e irracional, quase como marionetes nesse jogo dele. Ele fez uma pausa, olhando para as imagens de Jump City. Ele tem como alvo grandes cidades, mas receio que isso seja apenas o começo. A Mulher Maravilha cerrou o punho. Precisamos impedir isso, Bruce. Pessoas vão se machucar, e o Coringa está desaparecido. Estamos lidando com mais um dos seus jogos estúpidos. Mas quanto tempo até que isso se torne algo mais sério? Batman estava no centro do Salão da Justiça, de braços cruzados, os olhos fixos nas imagens caóticas de Jump City. O vírus do Coringa havia transformado a cidade em um hospício de insanidade imprevisível. Pessoas se envolvendo em batalhas de dança espontâneas, outras tratando placas de rua como relíquias sagradas e bairros inteiros mergulhando em conflitos bizarros e sem sentido. Acho que sei onde o Coringa está. Isso chamou a atenção deles. Superman, Mulher Maravilha, Flash e os outros se viraram para ele, esperando. O olhar de Batman era frio e calculista. Robin interceptou alguns dados. O vírus tem se espalhado caoticamente, exceto em um local em Jump City. Ele exibiu um mapa na tela holográfica, destacando uma área onde o vírus deveria ter se espalhado, mas não se espalhou. Há um ponto em Jump City que está estranhamente intocado, está controlado ali, contido. Lanterna Verde franziu a testa.
Você está dizendo que ele vai acampar lá? Não é improvável, corrigiu Batman. Isso não é apenas caos aleatório, existe um padrão. E precisamos impedi-lo antes que se transforme em algo pior. Flash recostou-se na cadeira. Muito bem, então vamos entrar e acabar com ele antes que a situação piore ainda mais. Não, a voz do Batman era firme. Vou investigar sozinho. O super-homem deu um passo à frente. Bruce, eu vou trabalhar com o Robin, interrompeu Batman. Talvez com os Titãs. Mas não podemos enviar toda a força da Liga para Jump City sem alertar o Coringa. Ele se alimenta de situações de risco. Se ele souber que estamos de olho nele, vai desencadear algo pior antes mesmo de chegarmos perto. Capítulo 37 Relâmpago e Sombra. Torre do Destino, nível 50. Arthur estava diante de uma enorme porta de pedra, sua espada de Prometium apoiada no ombro enquanto contemplava o intrincado símbolo de raio esculpido no centro. A própria estrutura assemelhava-se a uma antiga fortaleza, quase como um castelo perdido no tempo, com suas paredes maciças rachadas e desgastadas. Uma tempestade se formava nos céus, embora nenhuma gota de chuva caísse. Apenas o distante estrondo do trovão e o ocasional lampejo de relâmpagos iluminando o sinistro portal. Ele soltou um suspiro lento, lançando um olhar para as permissões em sua mão. 6 placas metálicas, cada uma com uma runa diferente inscrita, mas todas com o símbolo do raio. Passará os últimos 9 andares procurando por elas, deparando-se apenas com ruínas intermináveis, estruturas abandonadas e relíquias de uma civilização há muito extinta. Arthur girou os ombros. Tenho que dizer, este foi o conjunto de andares menos divertido até agora. Ficar vasculhando ruínas antigas como um maldito caçador de tesouros. Pelo menos os assassinos e aqueles bastardos alados deram trabalho. Ele voltou sua atenção para seus soldados das sombras, que permaneciam silenciosamente atrás dele, a figura imponente de Duon, a postura sempre vigilante de Blade e os outros aguardando na escuridão. Vocês todos se saíram bem. Mesmo que não tenha havido muita luta, reconheço o mérito onde ele existe. Como se respondessem às suas palavras, as permissões em suas mãos tremeram subitamente. Arthur estreitou seus olhos azuis brilhantes, observando o ar se elevarem no ar, cada uma girando enquanto uma energia ancestral pulsava através delas. Lentamente, elas flutuaram em direção à enorme porta de pedra, encaixando-se em ranhuras circulares ao longo das bordas. No instante em que a última permissão se encaixou, o símbolo do raio irrompeu com energia dourada, tão brilhante que fez Arthur semicerrar os olhos. A porta inteira tremeu, rachaduras formando teias de aranha por toda a sua superfície antes de... Bum! A pedra se desfez, desintegrando-se em nada, revelando um caminho. Além dele, havia a entrada para algo grandioso, algo majestoso. Arthur exalou pelo nariz. Essa é a minha deixa para entrar. Ele avançou, suas botas ecoando contra o piso de mármore negro polido ao entrar. O interior era completamente diferente das ruínas que ele havia explorado antes nesses níveis. Este parecia vivo. Grandes colunas imponentes ladeavam o vasto salão, adornadas com entalhes dourados de deuses e guerreiros. O lugar irradiava um poder ancestral, e as próprias paredes pareciam vibrar com magia. Estandartes enormes pendiam do alto, esfarrapados, mas ainda imponentes, exibindo o sigilo de Kanda, que Arthur reconheceu. Os olhos de Arthur percorreram a câmara, absorvendo a arquitetura inconfundível, as gravuras nas paredes, a aura de magia. Um sorriso lento surgiu em seu rosto. Sim, está confirmado. Seus passos o levaram para o interior da sala do trono. As portas maciças que davam acesso ao interior já estavam abertas, quase como se o esperassem. Lá dentro, o salão se estendia até uma grande câmara, cujo teto alto era iluminado por relâmpagos crepitantes suspensos no ar como uma tempestade congelada no tempo. E no final, no topo de uma escadaria de pedra antiga, lá estava um trono. Não era nada de especial como um trono real feito para ostentar riqueza, não, este era um trono destinado a um governante que ascendeu ao poder unicamente pela força. E Arthur sabia exatamente a quem pertencia. Um homem estava sentado ali. Vestindo um uniforme preto e dourado, a figura permanecia completamente imóvel, sua compleição musculosa assemelhando-se à de um guerreiro. Uma presença régia, porém opressiva, emanava dele, e embora ainda não tivesse dito uma palavra, a pura autoridade no ar era sufocante. Seus olhos penetrantes, brilhando fracamente com a energia de um relâmpago, abriram-se lentamente, fixando-se diretamente em Arthur. Arthur exalou, apertando a espada com mais força enquanto seu sorriso se alargava. É Adão Negro, com certeza, murmurou, antes de inclinar levemente a cabeça. Ou devo dizer, teteada? O nome ecoou pela sala do trono como um desafio, e pela primeira vez desde que entrará, Arthur sentiu uma mudança no ar, algo perigoso. O governante de Kanda o reconheceu. Um zumbido baixo vibrava pelo ar enquanto Teteadan se erguia lentamente de seu trono. Cada movimento, do cerrar de seus punhos ao movimento de seu manto, carregava um peso inegável. Este não era um inimigo comum. Era um verdadeiro guerreiro, um guerreiro que viverá por séculos, que conquistara, governara e destruíra sem hesitar. Seus olhos brilhantes ardiam com algo mais profundo que a fúria. Arthur observou Adão se endireitar, sua figura divina exalando poder. No instante em que seus pés tocaram o chão de mármore, rachaduras se abriram devido à pressão de sua presença. Sem dizer uma palavra, Adão deu um único passo à frente. E então desapareceu. Os olhos de Arthur se arregalaram por uma fração de segundo. Rápido. Antes que ele pudesse reagir, um borrão preto e dourado já o havia atingido e então... Bum!
Arthur mal conseguiu virar o corpo quando um soco veio em direção ao seu peito. Mesmo se esquivando, a força do impacto enviou uma onda de choque pela sala, estilhaçando o piso de mármore sob seus pés. Arthur deslizou para trás, suas botas abrindo sulcos no chão enquanto ele se equilibrava. Muito rápido, murmurou ele, com seus olhos azuis brilhantes se aguçando. Bom. Levantando a mão, ele estalou os dedos. Das sombras da sala do trono, dezenas de criaturas emergiram, figuras escuras e monstruosas com olhos brilhantes. Elas deslizaram e rastejaram pela câmara, cercando Adão como uma matilha de lobos. Dispersem-se, ordenou Arthur. Como sussurros na escuridão, as sombras se fundiram com o cômodo, desaparecendo nas frestas, nas paredes, no próprio ar. Elas atacariam quando necessário, mas por ora, Arthur queria essa luta sozinho. Sem Blade. Sem Duon. Apenas ele. Adam ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar para as sombras que desapareciam antes de voltar seu olhar para Arthur. Você confia em artimanhas, disse ele, sua voz grave como um trovão retumbante. Vai lutar nas sombras como um covarde? Arthur deu uma risadinha, girando os ombros. Não, eu só tenho muitas opções e gosto de usá-las. E então um raio caiu. Adam ergueu a mão, invocando a própria tempestade. Raios de energia dourada caíram sobre Arthur, transformando a sala do trono em um campo de batalha de eletricidade crepitante. Os olhos de Arthur brilharam. Ele estendeu a mão. A autoridade do governante. O relâmpago parou no ar. Ele se contorceu, se deformou e então, com o estalar de dedos de Arthur, mudou de direção. Os próprios raios que Adam havia invocado curvaram-se em sua direção, atingindo-o com a força de uma arma divina. Mas Adam não hesitou. Simplesmente flutuou sobre eles, a eletricidade atingindo a parede atrás dele antes de se dissipar no nada. Adam moveu-se novamente, mais rápido desta vez, sua forma tornando-se um borrão à medida que diminuía a distância. Arthur mal conseguiu erguer sua espada de Prometium antes que o punho de Adam a atingisse em cheio. O impacto enviou uma onda de choque por toda a sala do trono, fazendo pilares desmoronarem e destroços voarem em todas as direções. Arthur girou sua lâmina, usando o próprio impulso de Adam para pivotar, seu movimento de pés rápido e fluido, enquanto desferia uma joelhada em direção às costelas de Adam. Mas Adam agarrou sua perna no ar e, com um movimento rápido do pulso, o arremessou para o outro lado da sala do trono. Arthur se chocou contra um pilar, reduzindo-o a pó, antes de dar uma cambalhota no ar e aterrissar de joelhos. Seu sorriso não havia desaparecido. Caramba, beleza. Você bate como um caminhão, essa é a luta que eu queria. A resposta de Adam? Uma única palavra. Shazam. Um raio divino caiu sobre ele, envolvendo-o em energia dourada. Por um breve instante, ele não passou de uma silhueta na tempestade, antes de ressurgir ainda mais rápido do que antes. Arthur se preparou, segurando firmemente sua espada. Talvez eu devesse mesmo dar tudo de mim, murmurou ele com os olhos brilhando ainda mais. Vamos ver se você consegue acompanhar. E então Adam desapareceu novamente. Arthur mal teve uma fração de segundo para reagir antes que um soco viesse em direção ao seu rosto. Ele girou o corpo no último instante, escapando por pouco do golpe, mas... Bum! A força descomunal do soco de Adam detonou o ar atrás dele, lançando destroços em todas as direções. Arthur mal conseguiu erguer os braços antes de receber um segundo soco, desta vez mirando suas costelas. Ele bloqueou o golpe, mas seu corpo inteiro deslizou pelo chão, suas botas rangendo contra o mármore rachado. Adam não deu trégua. Ele já estava em cima dele novamente, desferindo uma sequência brutal de ataques. Socos, chutes, cotoveladas, cada movimento preciso, avassalador e implacável. Mas Arthur não era um bruto lento. Ele se movia com fluidez, esquivando-se de um gancho de direita fulminante, girando o corpo para evitar uma joelhada, aparando um soco com o antebraço. Punho contra punho. Chute encontrou chute. Um semideus encontrou um monarca. Arthur esquivou-se de um golpe, acertando o joelho na lateral de Adam, fazendo o antigo guerreiro grunhir. Mas Adam reagiu instantaneamente, agarrando a perna de Arthur e arremessando-o contra um pilar próximo. Arthur girou no ar, firmando os pés nos destroços antes de se lançar de volta contra Adam, sua espada grande surgindo em sua mão, brilhando em seu punho. Clang! Adam apanhou a espada grande com as mãos nuas, faíscas elétricas saindo de seus dedos. Seus truques não valem nada, garoto, rosnou Adam, avançando. Arthur sorriu em meio à luta. Não sei, mas você ainda não viu todos eles. Com o ímpeto de autoridade do soberano, ele fez com que o aperto de Adam afrouxasse, o suficiente para que ele arrancasse a espada. Arthur girou, desferindo um golpe para cima, enviando uma onda de choque de força pela sala do trono. Adam mal conseguiu se esquivar, mas Arthur já estava em movimento. Ele impulsionou-se do chão, dando uma cambalhota por cima da cabeça de Adam, aterrissando atrás dele com um rolamento, e desta vez, não perdeu um segundo. Ele equipou suas manoplas ósseas do apocalipse. Seu punho avançou, impulsionado por cada grama de sua força monstruosa. Rachadura. O impacto foi estrondoso. A onda de choque reverberou pelo ar quando o soco de Arthur atingiu em cheio o queixo de Adam, lançando o antigo campeão pelo salão do trono como uma bala de canhão. O corpo de Adam atravessou uma coluna de mármore, depois outra, até que finalmente colidiu com o próprio trono, reduzindo o assento de pedra a escombros. Poeira e detritos caíram enquanto Adam jazia em meio aos destroços, um sulco profundo no chão marcando sua trajetória brutal.
Arthur exalou, girando os ombros enquanto seus nós dos dedos formigavam com a força do golpe. Então, um sorriso se abriu em seu rosto, seus olhos brilhando de divertimento. Estou gostando disso, não me decepcione, Adam. Capítulo 38 Relâmpago e Sombra Parte 2. Um raio caiu. Adam girou, lançando um raio de energia divina a queima-roupa. Arthur mal conseguiu se esquivar, o calor queimando sua bochecha enquanto a energia explodia contra a parede atrás dele. Mas antes que pudesse se recuperar, outro parafuso. Depois, outra. E mais uma. Arthur esquivava-se para a esquerda, para a direita, abaixava-se, deslizava por baixo de um, dava uma cambalhota por cima de outro. Sua agilidade sendo levada ao limite enquanto Adam continuava sua tempestade implacável. Arthur murmurou para si mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer, vim aqui mais do que preparado para seus golpes. Mas então, as mãos de Adam faiscaram com energia dourada. Ele as afastou, formando uma esfera crepitante de relâmpagos condensados, o próprio ar vibrando com seu poder absoluto. Isso acaba agora, declarou Adam. E então ele a arremessou, uma onda de poder massiva e devastadora que se dirigiu diretamente para Arthur. Arthur deu um sorriso irônico. Troca paralela. Num instante, ele desapareceu. Assim como o relâmpago obliterou o lugar onde ele estava. Mas em vez dele, um de seus demônios das sombras recebeu o impacto total do ataque, desaparecendo em fumaça e névoa. E antes que Adam pudesse sequer processar isso, Arthur reapareceu atrás dele. E ataque de espadas. Sua lâmina entrou em movimento com uma explosão, lançando uma saraivada de golpes rápidos como um raio em todas as direções. Adam mal conseguiu reagir, erguendo os braços para bloquear golpe após golpe. Clang, 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 mas Arthur não ia parar. E ataque de espadas, e ataque de espadas, e ataque de espadas. Cada golpe vinha de um ângulo diferente, implacável, avassalador, imparável, até que, finalmente, o último soco de Arthur atravessou o peito de Adam. Formou-se uma fina linha de sangue. Os olhos dourados de Adam se voltaram para o corte, seus dedos roçando a dor lancinante por um instante. Então, lenta e deliberadamente, ele ergueu o olhar para Arthur. Você ousa derramar o sangue de Tete Adam. Sua voz era um trovão, carregando consigo o peso de séculos de poder. Raios crepitavam violentamente ao seu redor, sua fúria se manifestando em poder bruto. Você aprenderá o que significa ferir um rei. Antes que Arthur pudesse reagir, Adam atacou. Uma mão brutal apertou a garganta de Arthur, os dedos se fechando como um torno inquebrável. Então, eles foram arremessados para o ar. O mundo ficou turvo enquanto Adam subia aos céus a uma velocidade que estilhaçava o próprio ar ao redor deles. Os céus surgiram com sua fúria, o deserto abaixo encolhendo-se a um mero ponto. Então, um relâmpago surgiu, um raio devastador se formando na tempestade acima, pronto para incinerar Arthur nas garras de Adam. Mas, assim que aconteceu, Arthur desapareceu. Um demônio das sombras tomou seu lugar. O raio divino obliterou o demônio das sombras que ele segurava, queimando o próprio ar ao seu redor. Os olhos de Adão se arregalaram, examinando o que havia abaixo. E lá, a quilômetros de distância dele, no chão em ruínas da sala do trono, estava Arthur, acenando, com sarcasmo. Você realmente achou que eu ia deixar você me fritar tão facilmente? Arthur gritou com um sorriso debochado. Os lábios de Adam se curvaram em um rosnado, sua fúria explodindo enquanto ele descia como um meteoro, eletricidade dançando violentamente ao redor de seu corpo. Os olhos de Arthur brilharam e quando Adam diminuiu a distância, ele simplesmente murmurou. Agora é a hora. A desgraça surgiu. A sombra monstruosa irrompeu da escuridão, sua estrutura maciça colidindo com Adam no ar. A força do impacto foi cataclísmica, enviando ondas de choque que racharam o chão e estilhaçaram pilares próximos. Os braços gigantescos de Duon envolveram Adam, esmagando-o num abraço que quebrava ossos, seus punhos golpeando com força imparável. Adam rugiu, seu corpo irrompendo em relâmpagos, atingindo a besta, mas Duon não cedeu. Arthur juntou-se ao ataque. Ele avançou, suas manoplas ósseas do apocalipse reluzindo enquanto golpeava como uma força da natureza. Adam desferiu um soco devastador, Arthur o bloqueou sem esforço, sua armadura absorvendo o impacto e dispersando a energia sem causar danos. Então, Arthur rebateu. Uma joelhada atingiu as costelas de Adam, seguida por uma cotovelada brutal na cabeça e, por fim, um golpe giratório de costas, fazendo Adam cambalear. Arthur sorriu. O que foi, velho? Este não é o mesmo poderoso Adão Negro, é? Os olhos de Adão brilharam com uma fúria implacável. Ele ergueu as mãos, e relâmpagos se formaram, crepitando com poder divino. Mas antes que ele pudesse desferir o golpe, o punho gigantesco de Duon atingiu seu estômago, arremessando-o para trás como um boneco de pano. Arthur riu. Ah, isto é divertido. Adam lutou para se levantar, a fúria ardendo em seu olhar. Mas Arthur já estava se movendo. Ele mergulhou para frente, punho cerrado, suas manoplas irradiando poder. Vamos ver o quão divino você realmente é. O céu rachou com trovões, e a batalha continuou furiosa. Arthur, Duon e Blade lutaram como uma unidade, implacáveis e avassaladores. Duon era uma calamidade ambulante, seu tamanho descomunal e força bruta obrigando Adam a estar em constante movimento. Seus punhos monstruosos enviando tremores pela sala do trono a cada golpe errado. Blade era precisão, desferindo uma saraivada de balas sombrias mortais, cada uma impregnada de energia negra, forçando Adam a reagir em múltiplas frentes. E Arthur era o carrasco. Cada choque de seus golpes estilhaçava o ar.
Raios e sombras dançavam em uma tempestade caótica de poder. Punho contra punho, espada contra golpes divinos, pura habilidade contra força bruta. Adam avançou num instante, relâmpagos envolvendo todo o seu corpo, uma tempestade humana de poder. Ele se chocou contra Duon, fazendo a besta cambalear para trás, antes de girar no ar, seus olhos fixando-se em Arthur. Bum! O punho de Adam avançou como uma flecha, com o objetivo de esmagar o crânio de Arthur. Mas Arthur inclinou a cabeça no último segundo, e o soco passou raspando sua bochecha por uma fração de centímetro. Muito lento. O joelho de Arthur atingiu o estômago de Adam, expulsando o ar de seus pulmões. Antes que Adam pudesse reagir, Blade disparou uma bala de sombra, atingindo na lateral do rosto. Não perfurou sua pele, mas foi o suficiente para fazê-lo estremecer. E aquele momento foi tudo que Arthur precisava. Ele girou, golpeando o peito de Adam com sua espada de Promécio, faíscas voando enquanto rasgava a pele encantada. Adam cambaleou, mas sua fúria era implacável. Basta! Rugiu Adão, sua voz fazendo tremer a própria sala do trono. Seus olhos ardiam com uma ira ancestral, e ele bateu as duas mãos com força. A sala irrompeu em uma coluna de relâmpagos. Blade foi arremessado para longe, deixando Arthur sozinho no centro da tempestade. Adão apareceu diante dele, um borrão de velocidade divina com o punho cerrado. Arthur apanhou o soco. O impacto estilhaçou o chão sob seus pés, abrindo rachaduras por toda a sala do trono. Os dois se encararam, o poder colidindo, a força imparável contra a vontade inflexível. Arthur deu um sorriso irônico. É só isso que você tem? Você está ficando cansado e lento. O olhar de Ada endureceu. Você zomba de mim, mas você é uma criança brincando com um poder que não consegue compreender. Arthur apertou o punho de Adam com mais força. Talvez, mas eu ainda estou ganhando. Ele puxou Adam para frente e enfiou a testa direto no nariz de Adão. Craque! O sangue espirrou quando Adam recuou, atordoado por meio segundo a mais do que deveria. Arthur desapareceu. Troca de sombras. Trocar de lugar com um dos demônios das sombras que estão sempre se movendo ao redor deles. Ele reapareceu diretamente acima de Adão no ar, com a espada já em movimento. Adam mal conseguiu reagir a tempo, erguendo os braços em forma de X para bloquear o golpe, mas Arthur não tinha intenção de atacá-lo. Em vez disso, ele girou no ar, largou a espada e desferiu um chute monstruoso no estômago exposto de Adam. Adam recuou em disparada, atravessando seu próprio trono destruído. Adam tossiu levantando-se de joelhos, seu corpo fascando com relâmpagos instáveis. Cuspiu sangue no chão estilhaçado, seu olhar fulminante sem jamais se desviar. Arthur pousou, pegando sua espada. Ele expirou lentamente, girando os ombros. Você é forte, mais forte do que eu imaginava. Adam, respirando com dificuldade, limpou o sangue dos lábios. E você não é tão fraco quanto eu pensava. Arthur inclinou a cabeça. Ah, quase soa como respeito. Os olhos de Adam ardiam de cansaço. Não, confunda, reconhecimento com súplica de misericórdia. Arthur simplesmente deu um sorriso irônico. Então, ele desapareceu. Adam mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de cruzar o olhar com o monstro que surgiu diante dele, olhos azuis brilhando com sede de sangue. A espada de Promécio atravessou seu peito. Arthur não se conteve. Foi uma estocada de força monstruosa, brutal, fulminante e absoluta. Sua espada atravessou o coração de Adão, e o peso do golpe fez o outrora poderoso guerreiro cair de joelhos. Adam prendeu a respiração. Seus dedos tremeram, tentando agarrar a lâmina que o havia empalado. Raios crepitaram fracamente ao redor de seu corpo, tremeluzindo como uma chama moribunda. Arthur inclinou-se, ficando com o rosto a centímetros do de Adam. Uma luta admirável. Adam tossiu, com sangue escorrendo dos lábios, mas seu olhar permaneceu desafiador. Isto não será o meu fim. Arthur assentiu com a cabeça. Eu sei. Eu adoraria lutar com você no mundo exterior, murmurou Arthur para si mesmo. Ele torceu a lâmina. O corpo de Adam estremeceu, e então desabou. Jim, o nível 50 concluído. Você pode prosseguir para o próximo andar ou sair da torre. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Novos itens adquiridos. Arthur lançou um olhar para os dois artefatos brilhantes que se materializaram diante dele. Amuleto da ira de Shazam? Forjado no coração de Kanda, este amuleto outrora canalizou a fúria dos deuses através de Adão Negro. Mais 50% de dano de relâmpago. Mais 30% de resistência a ataques mágicos. Mais 20 de força. Arthur ergueu o amuleto, sentindo um poder residual vibrar dentro dele, a própria essência da ira divina. Droga, isso é sério. Ele já conseguia pensar em alguns oponentes que teriam dificuldades contra ele agora. Em seguida, seu olhar se voltou para o segundo item. É parafuso estilhaçado. Um fragmento do relâmpago divino que outrora concedeu poder a um campeão dos deuses. Embora quebrado, ainda crepita com energia indomável, aguardando um mestre que remodele seu poder. Parece que tenho mais uma peça para brincar. Imagino o que posso criar com ela. Arthur suspirou, olhando para o cadáver de Adam que se desvanecia. Seus dedos se contraíram ao pensar nisso, mas ele já sabia a resposta. TCH. Que pena que não consigo extrair as sombras dos inimigos daqui. Mesmo uma sombra de Adão Negro teria sido uma adição monstruosa ao seu exército. Mas a torre seguia suas próprias regras. Permitia que ele crescesse, que se aprimorasse, mas nunca o deixou extrair as sombras dos inimigos caídos. Ele expirou e se virou para o enorme e imponente portal à sua frente. O caminho adiante. O próximo nível.
A escolha do sistema pairava diante dele. Siga para o próximo andar ou saia da torre. Arthur lançou um último olhar para o corpo caído de Adam antes de balançar a cabeça negativamente. Não vejo razão para não fazê-lo, murmurou ele, caminhando em direção à próxima prova. Próxima prova. Seu corpo congelou. Os olhos de Arthur se abriram de repente, brilhando com uma luz profunda e sinistra. Sua respiração falhou quando uma onda de energia o percorreu, um eco vindo do outro lado da realidade. Era fraco, mas inegável. Um sinal. Um aviso. O soldado das sombras que ele deixou para trás ativou a ligação entre eles. Algo estava errado. A expressão de Arthur endureceu num instante. Sem hesitar, ele se moveu. Seu corpo se transformou em um turbilhão de escuridão enquanto ele proferia a ordem silenciosa. E sair da torre. Capítulo 39 Casa da Loucura. Arthur entrou em casa, suas botas rangendo suavemente no chão de madeira. O aroma familiar do lar ainda pairava no ar, mas algo estava errado. Seus olhos azuis percorreram a cena à sua frente. Corpos espalhados pelo cômodo, alguns debruçados sobre os móveis, outros amontoados uns sobre os outros como bonecas descartadas. Ele soltou um suspiro profundo, massageando as têmporas. Que diabos! Os homens não pareciam ladrões comuns. Nada de balaclavas, luvas pretas, nem mesmo um pé de cabra à vista. Apenas pessoas normais. Suas roupas eram casuais, mas alguns deles tinham aquele sorriso largo e artificial. O tipo de sorriso que lhe dava ânsia de vômito. A sombra de Arthur estendia-se de forma antinatural sob ele, e dela emergia uma figura ajoelhada. Seus demônios sombrios com os olhos brilhantes fixos nele, aguardavam ordens. A sombra com quem troquei alianças fez isso com eles, mas isso é simplesmente perturbador, perguntou Arthur, apontando para os rostos inconscientes de aparência estranha. A voz de Arthur era firme, mas havia nela um tom inconfundível de aspereza. Patrulhem a área. Toda a vizinhança. Se encontrarem alguém assim, ele gesticulou em direção aos intrusos inconscientes, seus olhos fascando com algo penetrante. Contenham-nos. Sem matar. Quero respostas primeiro. Os demônios das sombras não precisaram ouvir duas vezes. Desapareceram na escuridão, dispersando-se como névoa. Arthur cerrou os punhos. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de uma respiração irregular. Arthur seguiu o ruído, passando por cima dos corpos inconscientes sem dizer mais nada. Caminhava com determinação, as botas tilintando no chão de madeira, os sentidos aguçados. Ao chegar à porta, ouviu o som da respiração suave e irregular. Ele empurrou a porta. Sua mãe estava encolhida num canto, segurando um atiçador de lareira com as mãos trêmulas. No instante em que o viu, ela prendeu a respiração. Arthur, ela sussurrou com a voz embargada. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela avançou sobre ele. Ela o abraçou com tanta força que por um segundo, ele quase perdeu o equilíbrio. Sentiu-a tremer, a respiração irregular contra seu ombro. Graças a Deus, ela disse com a voz embargada. Graças a Deus você está bem. Arthur, após um momento de surpresa, retribuiu o abraço lentamente. Sim, mãe. Cheguei. Ela recuou o suficiente para acariciar o rosto dele, examinando-o como se tentasse ter certeza de que ele era real. Eu pensei. Eu não sabia se. Arthur, as pessoas enlouqueceram. Elas simplesmente entraram, rindo, quebrando coisas que eu tive que esconder. E então algo as matou. Todas, alguma coisa. Os olhos dela percorreram o ombro dele. Arthur mal teve tempo de perceber o aperto desesperado de sua mãe em seus braços antes de ouvir o rosnado gutural e inconfundível de um de seus demônios das sombras atrás dele. Seu instinto lhe dizia exatamente o que aquilo significava. Puta merda. Já? Arthur se virou e, como previsto, lá estava um de seus demônios das sombras, aquele que ele acabará de expulsar, pairando na porta com os olhos brilhantes fixos nele. E em suas garras, um homem, contorcendo-se, suspenso no ar como um peixe recém-pescado. O cara se debatia, os olhos esbugalhados, a boca contorcida num sorriso assustadoramente largo. Ele ria, mas não era uma risada normal. Era uma gargalhada aguda e ofegante, daquelas que arranham as paredes e fazem a pele arrepiar. Sua mãe gritou, é aquela coisa. Ela exclamou. Ela os matou. Meu Deus, Arthur, ela. Arthur passou a mão pelo rosto, já sentindo a dor de cabeça começar. Mãe interrompeu Arthur com a voz firme. Calma, eles nem estão mortos. Calma, calma. Arthur, aquela coisa. Arthur se virou para o soldado das sombras com um simples gesto de mão. O demônio das sombras obedeceu instantaneamente, soltando o aperto, baixou a cabeça e silenciosamente se dissolveu na escuridão no canto da sala, desaparecendo em suas próprias sombras como se nunca tivesse estado ali. Sua mãe ficou olhando fixamente, boca ligeiramente aberta, olhos arregalados. O homem caiu no chão como um saco de batatas, aterrissando de costas, mas não parou de rir. Mesmo encolhido, tossindo por causa do impacto, ele ainda soltava risadinhas ofegantes, com os lábios contorcidos naquele sorriso grotesco. Arthur e sua mãe apenas o encararam. O cara simplesmente ficou lá deitado, rindo. Arthur suspirou, esfregando o queixo enquanto encarava o homem que ainda ria no chão. Muito bem. Chega disso. Levantando a mão, ele invocou a autoridade do governante. Uma força invisível envolveu o corpo do homem, erguendo-o sem esforço no ar. Seus membros pendiam como os de uma marionete com os fios cortados, mas aquele sorriso jamais se desfez. Seus olhos estavam arregalados, vazios de uma forma que fez Arthur estremecer, mas ele continuava rindo, ofegante e maníaco. A voz de Arthur era fria. Quem te mandou?
Você está sob a influência de alguém envenenado? Nenhuma resposta. Apenas mais chiado, cacarejo e tremores. Seus dedos se contraíram, apertando ainda mais o aperto invisível. Você sequer entende o que estou dizendo? Ainda nada. Arthur exalou pelo nariz, a paciência se esgotando. Tudo bem. Seja inútil então, valeu a tentativa. Sem hesitar, puxou o homem para perto de si e acertou-lhe uma cotovelada direto no estômago. O riso cessou instantaneamente. Os olhos do cara se arregalaram, seu corpo estremeceu quando todo o ar saiu de seus pulmões de uma vez. Um grunhido estrangulado escapou de sua garganta antes que sua cabeça pendesse para frente, completamente inconsciente. Arthur o soltou, deixando seu corpo cair no chão como um boneco descartado. Silêncio. Arthur suspirou, cruzou os braços e se virou para a mãe. Está bem, olha, eu sei como isso parece. Você sabe como isso parece? Sua mãe jogou as mãos para o ar. Arthur, tem gente inconsciente na nossa casa. Um demônio que aparentemente te obedece acabou de trazer mais um lunático para cá. Que parte disso é normal? Arthur expirou lentamente, esforçando-se para manter a calma. Mãe, eu explico tudo com o tempo. Mas primeiro, me diga o que diabos está acontecendo. O quarto estava silencioso, exceto pelo som ocasional e distante de sirenes ecoando pela cidade. Sua mãe lhe contará tudo. O caos repentino, as pessoas agindo de forma errática, a crescente sensação de pavor se espalhando por Jump City. Não era apenas crime, era algo pior, algo sobrenatural. Arthur recostou-se na cadeira, com os braços cruzados, enquanto processava tudo. Entendo, murmurou ele, com os olhos penetrantes. Então é algum tipo de toxina que afeta as pessoas. Já tenho em mente alguns suspeitos que poderiam realizar algo dessa magnitude. Sua mãe, sentada à sua frente, de repente estendeu a mão e agarrou suas mãos, apertando-as com força. Havia urgência em seu aperto, o medo impregnado em cada palavra enquanto ela sussurrava. Esses suspeitos são aqueles supervilões, não são? Arthur não respondeu imediatamente. Ele podia ver o tremor nos dedos dela, o jeito como ela segurava suas mãos como se tivesse medo de que ele escapasse. Ela já sabe a resposta. Sua voz estava mais baixa agora, mas ainda firme. Então você tem poderes como eles. Os lábios de Arthur se curvaram num sorriso pequeno e sem humor. Mas eu tenho poderes maiores do que os aberrações que você detesta. Sua mãe inspirou profundamente, seus olhos brilhando com algo que ele não conseguiu identificar. Ela hesitou, os lábios entreabertos como se quisesse dizer algo, qualquer coisa, antes de fechá-los novamente. Arthur a observava atentamente, à espera. Nada. Ele expirou pelo nariz e se levantou, afastando delicadamente as mãos das dela. E o meu BR? Ele se interrompeu. E o meu irmão? Ela piscou, como se tivesse acabado de se lembrar. Ele está na empresa dele. Trancado lá dentro, não pode sair por causa de... Ela não precisava terminar. Arthur já havia entendido. A cidade estava em espiral descendente, e qualquer pessoa com poder ou influência se refugiava, tentando evitar a loucura. Certo. Arthur girou os ombros, sua mente já trabalhando. Eu saberei o que fazer. Se eles estiverem aqui, quem quer que tenha feito isso, eu sei que posso encontrá-los. O rosto da mãe se contorceu em preocupação. Você não pode estar pensando em sair com isso. Eu vou. Ele não elevou a voz, mas o peso por trás de suas palavras era absoluto. Definitivo. Ela o encarou, procurando em seu rosto qualquer sinal de hesitação. Ela não encontrou nenhuma. Arthur exalou, seus olhos brilhando com um leve e misterioso fulgor enquanto se levantava da cadeira. Hora de agir. Com um movimento rápido do pulso, sombras se contorceram e se enrolaram ao seu lado, formando a figura familiar de Blade. A sombra se materializou em silêncio, seus olhos brilhantes fixos à frente, aguardando um comando. Fiquem aqui. Guardem este lugar. Matem se for preciso. Blade assentiu com a cabeça, avançando até ficar ao lado da mãe de Arthur. Ela se enrijeceu imediatamente, seu corpo ficando rígido com a presença do imponente guerreiro das sombras agora posicionado ao seu lado. Arthur mal lhe dirigiu um olhar para a reação dela. Sua mente já estava em outro lugar. Que diabos a Liga e os Titãs estão fazendo, deixando as coisas chegarem a esse ponto? Murmurou ele. Seu maxilar se contraiu enquanto seus dedos se fechavam em punhos. Incompetentes. Então, olá, Arthur. Arthur inclinou ligeiramente a cabeça, e seus olhos brilhantes se estreitaram. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Falando no diabo. Capítulo 40. Uma promessa de morte. Arthur exalou pelo nariz, sua irritação aumentando no instante em que sentiu a familiar mudança no ar, energia escura, o leve aroma de incenso e algo quase sobrenatural. Seu olho tremeu. Você costuma bater na porta, disse ele secamente, virando-se para encarar o recém-chegado. Raven estava parada na sala de estar dele, de braços cruzados e capuz ligeiramente abaixado. Sua expressão era neutra, mas ele conseguia perceber um leve brilho de divertimento em seus olhos violeta. Bem, desta vez, temos um problema, respondeu ela, ignorando o tom dele. E eu sei que você vai se envolver de novo. Arthur zombou. Claro que sim. Vocês são incompetentes no que fazem. Raven suspirou, apertando a ponte do nariz. Isso é um pouco duro de se dizer. Ela abriu a boca para continuar, mas... Não vou trabalhar com vocês, Arthur a interrompeu, com voz firme, sem deixar espaço para discussão. Ela suspirou novamente, desta vez em resignação. Eu sei. Não vim aqui para te convencer. Só estou te avisando que o Batman está na cidade. Ele está investigando essa confusão com o Robin e o Lanterna Verde. Arthur ergueu uma sobrancelha. E você está me dizendo isso por quê?
Raven inclinou levemente a cabeça. Talvez porque o Batman seja o tipo de pessoa que provavelmente tentaria. Arthur a interrompeu novamente, seus olhos brilhantes se estreitando, sua voz baixando uma oitava. Você realmente acha que o Batman pode me machucar? Uma risada baixa escapou de seus lábios, um riso sombrio e repleto de divertimento. Ele não pode. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Vou encontrar quem fez isso e ele vai pagar por isso. Simplesmente porque eu estava no meio de algo e me interromperam. Raven ficou em silêncio por um instante, apenas o observando. Então, perguntou algo que a intrigava há muito tempo. Você tem alguma maneira de evitar ser rastreado? Arthur estreitou os olhos, mas não respondeu. Simplesmente se virou. Foi nesse momento que Raven se enrijeceu, porque sentiu antes de ver a presença no quarto. A mãe de Arthur estivera ali parada o tempo todo, observando, escutando. O silêncio era dolorosamente constrangedor. Raven piscou. Droga. A senhora Blackvin cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha. Outra garota, hein? Os olhos de Raven se arregalaram ligeiramente. Espera, outra garota? Arthur passou a mão pelo rosto. Não precisa se preocupar com nada. Sua mãe olhou de um para o outro, claramente fazendo suposições. Então, estreitou os olhos para Raven, como se tivesse entendido tudo. Eu sei quem você é. Você é um daqueles titãs. Raven, um pouco perturbada, mas tentando manter a compostura, fez uma pequena reverência respeitosa. Desculpe por estar aqui sem permissão, senhorita Blackvin. A senhora Blackvin apenas lançou-lhe um olhar longo e indecifrável antes de suspirar e massagear as têmporas. Nem sei mais o que dizer. Arthur deu um sorriso irônico para Raven. Talvez você devesse tentar ligar em vez de se teletransportar para cá sempre que tiver oportunidade, Raven. Raven disse meio envergonhada. Eu vou. Também. O que é isso sobre outra garota? Arthur caminhou em direção à porta, com a mão na maçaneta. Ele não se virou enquanto falava, sua voz baixa e firme. Sei que você provavelmente sabe mais do que acabou de compartilhar, disse ele, seus olhos brilhantes refletindo fracamente na penumbra. Então, ou você me ajuda, ou eu faço do meu jeito. Não é problema para mim. Raven permaneceu em silêncio a princípio, observando seu olhar indecifrável. Ela não se intimidou com o peso de suas palavras, mas ele percebeu que ela estava pensando, calculando. Arthur abriu a porta de repente. Tudo bem, ela finalmente disse. Ele parou no meio do passo. Eu ajudo, acrescentou ela. Só desta vez. Arthur virou ligeiramente a cabeça com um sorriso irônico. Ah, é? E o que te fez mudar de ideia? Ravenna cruzou os braços. Batman insistiu que só trabalhará com Robin neste caso, já que estamos lidando com Coringa. Arthur deixou as palavras reverberarem por um instante antes de debochar. O Coringa sozinho fez isso? Sua voz transbordava incredulidade. Capaz de espalhar uma toxina por várias cidades. Bobagem. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão afiada e calculista. Eu tinha alguns suspeitos em mente, e ele estava entre eles. Mas tenho certeza de que alguém mais está envolvido. Ele balançou a cabeça. O Batman não é burro. Se ele insistiu em trabalhar sozinho com Robin, é porque não quer que você saiba de certas coisas. Raven franziu ligeiramente a testa. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu estimado empregador está lhe mantendo no escuro, respondeu Arthur friamente. Isso deveria lhe dizer alguma coisa. O olhar de Raven vacilou, sua mente processando as implicações. Então ela expirou bruscamente e ergueu as mãos. Azarat Metrion Zintos. Um portal giratório de energia escura se abriu diante deles, crepitando com luz violeta. Além dele, Arthur pôde ver a silhueta imponente de um prédio contra o céu noturno, a torre de transmissão de Jump City. Raven baixou as mãos. Foi para lá que Batman e Robin foram. O Lanterna Verde o seguiu. Arthur estreitou os olhos ao ver a cena. Não vou cair numa armadilha, vou Raven. Ela encontrou o olhar dele com a voz firme. Não. Arthur a encarou por um longo momento, procurando qualquer sinal de hesitação. Então, sem dizer mais nada, ele simplesmente disse, tudo bem. E ele saltou por cima. Assim que Arthur desapareceu no portal, Raven soltou um pequeno suspiro, massageando a têmpora. Ela se virou, apenas para encontrar a mãe de Arthur olhando para ela com uma expressão entre confusão e leve divertimento, com Blade, o fiel soldado das sombras de Arthur, ao lado dela, em posição de alerta, encarando Raven. Raven pigarreou, endireitou a postura e fez uma pequena reverência desajeitada. Desculpe interromper. De novo. A senhora Blackvin arqueou uma sobrancelha e cruzou os braços. Raven segurou o arco por um segundo a mais do que o necessário antes de se endireitar desajeitadamente. Então, sem dizer mais nada, ela invocou outro portal e o atravessou rapidamente, desaparecendo em um turbilhão de energia escura. Torre de transmissão da Jump City. O ar estava denso com uma névoa antinatural, uma bruma verde doentia que se agarrava ao chão como um ser vivo. Ela serpenteava pelas ruas vazias, rastejando ao redor de carros abandonados e contornando postes de luz quebrados. Arthur estava parado na base da torre de transmissão de Jump City, seus olhos brilhando fracamente enquanto observava o silêncio sinistro. Nenhuma pessoa. Nenhum corpo. Ele murmurou para si mesmo, semicerrando os olhos. Só essa maldita névoa. Um leve som de Jin ecoou em sua mente. Aviso, uma substância nociva foi detectada na sua corrente sanguínea. Arthur inclinou ligeiramente a cabeça, meio que esperando algo.
Antes que ele pudesse refletir sobre isso, outra notificação chegou imediatamente em seguida. Longevidade, imune a todas as doenças, venenos e quaisquer habilidades que possam ser prejudiciais ao seu status. Substância estranha neutralizada. Os lábios de Arthur se curvaram num pequeno sorriso irônico. Como eu esperava. Com um movimento rápido do pulso, as sombras sob ele ondularam, e seus demônios das sombras emergiram. Formas retorcidas e volumosas com olhos que ardiam como brasas moribundas. Eles se ajoelharam diante dele, aguardando suas ordens. A voz de Arthur era firme e autoritária. Entrem na torre. Mantenham-se nas sombras. Procurem por qualquer coisa remotamente suspeita. Se por acaso virem alguém, não abordem ninguém. Os demônios emitiram um murmúrio de reconhecimento antes de se dissolverem novamente na escuridão, suas formas desaparecendo na névoa como fantasmas. Arthur respirou fundo, estalando o pescoço enquanto apertava o cabo de sua espada de Prometium, cujo aço vibrava com uma energia sinistra. Seus olhos ardiam com um brilho arrepiante. Sua voz era baixa, sombria, carregada de uma promessa inabalável de violência. Eu realmente quero encontrar aquele palhaço aqui, farei um grande favor a este mundo de uma vez por todas. Arthur entrou no prédio. O peso daquelas palavras era suficiente para fazer até as sombras tremerem. Capítulo 41 Confronto. Arthur percorria os corredores abandonados do térreo da torre de transmissão de Jump City, seus olhos atentos, examinando cada detalhe, cada sombra. O lugar estava estranhamente silencioso. O único som era o zumbido fraco da eletricidade percorrendo os sistemas negligenciados do prédio. Seu aperto na espada de Prometium não vacilou enquanto ele caminhava com cuidado, cada movimento deliberado. Vazio. Isso era esperado, considerando as circunstâncias. Arthur fechou os olhos, expandindo sua percepção. Seus sentidos se estenderam, buscando, sentindo, ouvindo. Então, em meio ao silêncio, algo se destacou. Uma brisa fraca e artificial. Não vinha de nenhuma janela, nem de nenhuma parede quebrada. Era sutil, quase imperceptível, mas ele podia senti-lo, como uma inspiração suave através de uma passagem secreta. Seus olhos se abriram de repente, brilhando intensamente. Subterrâneo. Arthur cerrou o punho, sentindo uma força bruta percorrer seu corpo. Ele puxou o braço para trás, os músculos se contraindo como uma mola carregada, e então, bum! Seu soco obliterou o chão sob seus pés. Concreto e aço explodiram, lançando destroços em todas as direções. A força do impacto gerou uma onda de choque que atravessou o prédio, e antes que a poeira baixasse, Arthur despencou nas profundezas do subsolo. Arthur aterrissou agachado, as botas rangendo contra o solo úmido. Endireitou-se, examinando a área, seu olhar brilhante atravessando a câmara subterrânea pouco iluminada. Enormes trepadeiras se enrolavam pelas paredes e pelo teto, suas superfícies pulsando levemente como se estivessem vivas. O ar estava denso com um aroma úmido e terroso, misturado a algo mais artificial, químicos, metálico, mecânico. A expressão de Arthur escureceu. Esses são bastante familiares. Trepadeiras espinhosas, crescimento anormal, um aroma floral opressivo. Pode ser obra daquela mulher. Era venenosa. Não seria surpresa se ela estivesse trabalhando com Coringa nisso. Se toda essa história conseguiu abranger várias cidades, então ele estava prestes a descobrir exatamente o que eles estavam planejando. Arthur caminhou para frente, serpenteando pela intrincada selva subterrânea até emergir em um enorme espaço aberto. Por um breve instante, até ele foi pego de surpresa. Cilindros de vidro imponentes alinhavam-se nas paredes, repletos de um líquido verde borbulhante. Dentro deles, figuras humanas flutuavam imóveis inconscientes. Algumas estavam presas por amarras, outras tinham fios perfurados em seus corpos, alimentando-as com alguma coisa. Máquinas sibilavam e zumbiam. Seus membros mecânicos cuidando da vegetação exuberante de trepadeiras que deslizavam pelas superfícies metálicas como se pertencessem àquele lugar. No centro de tudo, uma colossal estrutura biomecânica pulsava como um coração, uma fusão de natureza distorcida e tecnologia avançada. Tubos de um fluido desconhecido desciam do teto até suas raízes, alimentando qualquer projeto doentio que estivesse sendo cultivado ali. Malditos doentes, Arthur murmurou para si mesmo. E por baixo de tudo isso, espalhados pelo chão, jaziam dezenas de corpos inconscientes, cada um usando uma máscara de palhaço. Arthur ajoelhou-se ao lado de um deles, virando de costas. Seu rosto estava machucado e ensanguentado, nariz quebrado, lábios cortados. Não fora a toxina que os derrubara, mas sim um par de punhos humanos. Arthur deu um sorriso irônico. Batman. Arthur estreitou os olhos brilhantes, examinando a enorme engenhoca à sua frente. A máquina zumbia e pulsava, tubos cheios de um líquido verde doentio percorrendo sua superfície como veias. Um leve zumbido de energia vibrava pela câmara subterrânea. Ela ainda estava funcionando. Ele cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Se o Batman já esteve aqui, por que diabos essa coisa ainda está funcionando? Coçando a nuca, ele soltou um suspiro profundo, ponderando seu próximo passo. Ele não era exatamente do tipo que pensava antes de agir, mas algo naquela situação o fazia hesitar. Destruí-lo parecia a decisão certa. Mas será que era mesmo? Não demorou muito para Arthur perceber as estranhas veias pulsantes verdes que se entrelaçavam no metal, orgânicas e mecânicas ao mesmo tempo, alimentando a toxina por túneis ocultos e invisíveis ao seu redor. Ele passou a mão sobre uma das vinhas, sentindo seu calor antinatural. Então é por isso que o Batman não destruiu. Este não é o único, então ele claramente foi lá e verificou os outros lugares, murmurou, esfregando o queixo.
Seus dedos coçavam de vontade de despedaçar aquilo, mas se fosse parte de um sistema maior, destruí-lo às cegas poderia piorar as coisas. Em seguida, passos. Arthur não se virou imediatamente. Primeiro, ele os pressentiu. O passo medido e quase silencioso do maior detetive do mundo. Os passos mais leves e confiantes de seu protegido. A presença pairando logo atrás deles, um leve zumbido de energia. Seu lábio se curvou num sorriso quando ele finalmente olhou por cima do ombro. Lá estavam eles. Batman, Robin, Lanterna Verde, exatamente como disse a Ravenna. Batman estava parado na entrada, sua capa drapeada como uma sombra. Robin, com um sorriso irônico nos lábios, girava casualmente um batarangue, observando Arthur como um gato observa um rato encurralado. O Lanterna Verde Hal Jordan flutuava logo atrás deles, sua aura esmeralda projetando um brilho sinistro contra as paredes metálicas. A voz do Batman era calma e fria. Eu esperava que você não se envolvesse nisso, Blackvin. Robin deu um passo cauteloso para frente. Arthur. Os olhos brilhantes de Arthur se estreitaram ligeiramente enquanto ele os observava, e então ele esboçou um sorriso irônico. Robin, nos encontraremos novamente. Lanterna Verde, com os braços ainda cruzados, olhou para os bandidos mascarados de palhaço imóveis, estirados no chão. Cutucou um deles com a bota, confirmando que ainda estavam inconscientes. Deu um aceno de aprovação com a cabeça. Ótimo. Eles ainda estão caídos. Agora temos tudo sob controle. O sorriso de Arthur desapareceu. Seu maxilar se contraiu enquanto seu olhar percorria os tubos cheios de toxina que ainda pulsavam com o leve zumbido mecânico ainda presente. Lentamente, ele se virou para Hal com uma expressão indecifrável. Sob controle? Ele soltou uma risada sem humor, passou por eles e fez um gesto em direção ao caos acima. Olhe ao seu redor. Olhe para a cidade. Sua voz ficou mais áspera, a frustração permeando cada palavra. Vocês são péssimos no que fazem. Hal franziu a testa, claramente não gostando da provocação. Escute, garoto das sombras, nós... Arthur o ignorou e fixou o olhar em Batman. Seu olhar brilhante ardia com intensidade. E você? Arthur deu um passo à frente, a voz baixando, mas carregada de desafio. Se envolver? Do que você está falando? Esta cidade também é minha. A voz do Batman soou baixa, calma, mas carregada de autoridade. Este é um lugar perigoso. A pessoa por trás disso é imprevisível, instável. Não é algo em que você deva interferir. Deixe isso para a Liga da Justiça. Arthur bufou, balançando a cabeça. Certo, porque vocês estão fazendo um ótimo trabalho lidando com isso. Ele gesticulou ao redor do laboratório subterrâneo repleto de capangas inconscientes com máscaras de palhaço e trepadeiras retorcidas. Eu já sei que é o Coringa. Também sei que isso aqui ele apontou para as plantas emaranhadas em máquinas, é obra da Era Venenosa. O olhar do Batman não vacilou. Arthur deu um passo à frente, a voz fria, mas carregada de acusação. Mas esta tecnologia? O Coringa não é o mentor por trás deste tipo de esquema. Ele é teatral, imprevisível, mas não tem a capacidade intelectual para isto. Ele tocou a têmpora. Não, isto é obra de outra pessoa. Alguém que realmente sabe como usar o medo como arma em larga escala. O olhar de Arthur escureceu quando a ficha caiu. Espantalho. Um silêncio se estendeu entre eles por um instante. A expressão do Batman permanecia ilegível sob o capuz, mas a mais leve mudança em sua postura revelava algo, talvez aprovação. Impressionante. Sua voz era calma, mas firme. Você não só encontrou este lugar, como também organizou tudo isso. Ele se virou, caminhando a passos largos em direção à enorme máquina impregnada de toxina, os dedos enluvados já se movendo para desativá-la. Afastem-se. Vou desligar essa coisa. Arthur não se mexeu. Em vez disso, sua voz saiu áspera e exigente. Embora seja obra deles, não acho que todos os maníacos de Gotham estejam aqui. Onde está o Coringa? Batman parou. Ele não disse nada. Os olhos de Arthur se estreitaram, brilhando fracamente na penumbra do subterrâneo. O silêncio do Batman lhe disse tudo o que precisava saber. Algo estava errado. E Arthur não aguentava mais ser mantido na ignorância. Os olhos brilhantes de Arthur permaneceram fixos em Batman, sua voz lenta e deliberada. Ele ainda está aqui, não está? Em algum lugar neste prédio. Batman não respondeu. Ele sequer reconheceu a pergunta. Em vez disso, virou-se ligeiramente falando por cima do ombro. Lanterna, examine a área. Certifique-se de que não deixamos nada passar antes de desligarmos. Esta é a fonte, se a eliminarmos, a cidade começará a se recuperar. Hal Jordan, que observava a conversa de braços cruzados, expirou e ergueu o anel. Uma onda de luz esmeralda pulsou para fora, varrendo a sala como um raio-x. O anel zumbiu enquanto processava os dados, e então Hal franziu levemente a testa antes de assentir. Sim, está aí a máquina principal. Já desativamos as outras. Não há outros nós ativos. Desligue-a e esta operação estará arruinada. A máquina zumbia alto, os últimos componentes do circuito fascando enquanto Batman trabalhava com precisão, seus dedos deslizando sobre o painel de controle, anulando sistemas com eficiência de especialista. Com um clique baixo, a máquina desligou, seu zumbido violento desaparecendo no silêncio. Batman deu um passo para trás, respirando fundo, seu olhar percorrendo a sala. Está feito, disse ele com a voz tão firme como sempre. A máquina está desligada. Os olhos de Arthur, que brilhavam levemente, se aguçaram quando ele se virou para o Cavaleiro das Trevas. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios, embora fosse mais uma mistura de irritação e divertimento. Mas então, seus olhos brilharam.
Algo lhe chamou a atenção. Um de seus demônios havia encontrado algo. Bom trabalho, murmurou ele baixinho, com a voz mais fria que o normal. As sombras começaram a se enrolar em torno de seus pés, rodopiando como uma névoa negra. Ele estava prestes a usar a troca de sombras e desaparecer, mas Batman interferiu. Num piscar de olhos, Batman sacou um batarangue do cinto, estreitando os olhos ao observar os tentáculos escuros que envolviam Arthur. A mão de Arthur estendeu-se rapidamente, apanhando-o no ar. Com um aperto firme, esmagou sem esforço o metal dobrando-se e quebrando-se em sua mão. Deixou os pedaços caírem no chão com um leve tilintar, seus olhos brilhantes fixos em Batman. Ele ergueu os olhos para Batman, que agora brilhavam com mais intensidade, sua paciência se esgotando. Endireitou-se, a irritação claramente estampada em seu rosto. Sério? A voz de Arthur era áspera e irritada. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.